A polícia, quando invadiu o quarto onde ele vivia, encontrou o corpo enforcado ao lado do livro Noturno do Chile, de Roberto Bolano, ainda dentro da sacola da livraria. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Livre Café. Estamos aqui hoje para conversar sobre O Céu dos Suicidas, livro do Ricardo Lises. Ele é um escritor brasileiro, ele é um jovem escritor, ele já ganhou prêmios importantes. Esse aqui não é o primeiro livro dele, tá? Esse livro foi escrito em 2012 e lançado pela editora Alfaguara. Eu gostei do título, fiquei muito curiosa, era um livro curtinho, tava com tempo para ler, falei, deixa eu pegar aqui e ler esse livro e ver o que eu vou aprender aqui um pouquinho com ele. Então eu tive uma surpresa muito boa, uma surpresa muito agradável, porque eu achei que a história ia caminhar para um lado que tinha nada a ver com o que eu imaginei. Então eu fui surpreendida positivamente, né? Quando você tem esse tema suicídio, e aqui falou O Céu dos Suicidas, eu imaginei um monte de suicidas, né? Muitas pessoas cometendo suicídio, algo tipo as Virgens Suicidas e tal, mas não, tá, gente? Só tem um único personagem aqui que comete o suicídio e ele é amigo do personagem principal. O personagem principal, ele é uma mistura de ficção, mas é também o próprio autor, o próprio Ricardo. Então a gente pode chamar que isso aqui é uma obra de ficção, mas, né, uma coisa meio autobiográfica ali. É uma novela, né, então é uma história que é um pouquinho mais complexa que um conto, mas não tão grande, cheia de núcleos, cheia de outros personagens como um romance. Aqui, o nosso personagem, ele é um colecionador, ele adora colecionar tudo, vocês podem ver aqui pela capa, né? Que tem cédulas aí, algumas moedinhas. E ele gosta de colecionar de tudo e ele trabalha com isso. Então ele dá palestras ensinando as pessoas como é que faz para ser um colecionador, que tipo de coisas são mais interessantes para colecionar, coisas nesse sentido. Porém, a vida dele vira de cabeça para baixo quando o amigo dele comete suicídio. E é neste ponto que a história vai deslanchar. Então você vai acompanhar a trajetória, né, desse personagem que ficou sem um amigo dele. Então ele era um grande amigo, eles viviam coisas bacanas juntos, aquela amizade muito forte, muito intensa, e de repente ele não tinha mais um amigo dele. Então ele tenta, da forma dele, que não é uma forma muito positiva, uma forma meio maluca, né, a lidar com essa situação toda. Naturalmente, ele é aquele tipo de pessoa que não tem paciência para nada. Então, qualquer pergunta que é feita para ele, ele responde de qualquer jeito, ele responde de um jeito muito estúpido e chega a ser também um pouco meio cômico. Então, acho que por isso que esse livro é possível, porque ele consegue meio que dar uma suavizada, né, nesse tema suicídio que é tão difícil, e você também vê um personagem aqui quase à beira da loucura, perdendo mesmo a sanidade mental por conta disso que aconteceu, por conta disso que ele presenciou, né? Então ele vê o amigo dele, é ele que encontra o corpo do amigo e tal, e ele consegue dar essa equilibrada. Então ele é uma tragédia, né, que acontece aqui, mas ele também tem uma parte meio cômica. Ao mesmo tempo que ele é um livro muito sentimental, ele também mostra um lado muito egoísta do ser humano, né? Então o personagem ele vai ter uma família e ele vai ficar totalmente distante dessa família por N motivos, enfim. É um livro curto, a linguagem é rápida, você pode ler num dia esse livro, e ele é um livro que te dá muitas reflexões. É óbvio, por conta do suicídio, que sempre vai ser um tema que choca o ser humano, é sempre um tema que também é um tabu, as pessoas não gostam de falar sobre suicídio, né? Parece que é algo tão obscuro, difícil de falar, difícil de compreender, né? Falam que a questão do suicídio é que a pessoa ela sente tanta dor de respirar, tanta dor de estar viva, que tirar a própria vida é como um alívio, assim, sabe? Como, sei lá, você está num prédio em chamas, pegando fogo, e você prefere pular do que ficar ali esperando o fogo te atingir, algo nesse sentido. Com certeza é muito mais que isso, com certeza não tem nada a ver com isso, mas eu acho que a psicologia, a psiquiatria, tudo que é pesquisa nessa área encontra aí uma luz muito escura e muito difícil de esclarecer. Então este livro, ele tem essa capacidade assim de fazer com que a gente pense nesse tema e também nessa questão da loucura, né? Então você vê o Ricardo caminhando, né, o personagem, caminhando por um lugar que você fala, cara, sai daí que vai dar merda. Não é por aí que é bom você ir na vida não, mas ele vai. Então ele vive, né, tem uma coisa meio visceral nele, mas que acaba fazendo com que ele sofra muito.
E não só ele, mas também as pessoas que vivem com ele. Então, quando a gente tá lendo, eu acho que por a gente ter um personagem que tá tão ferrado, né, e isso ser tão aberto pro leitor, a gente gosta e a gente se simpatiza, né? Não porque a gente acha legal, mas a gente se comove mesmo com essa dor do personagem, né? Então, tem um certo tipo de identificação, né? Todo mundo tem algo para resolver, todo mundo tem aqueles momentos que não consegue sair do lugar, e esse personagem que ele tem isso, ele tem essa característica de tipo, olha, eu não sei o que fazer, tô fazendo um monte de merda, por favor, alguém me ajuda, mas até quando alguém tenta ajudar ele espera, ele foge, ele não quer, enfim, né? É muito interessante, é muito curioso por ele tratar desse tema existencial do ser humano, e é um livro possível porque ele consegue juntar tudo isso. Talvez se ele tratasse somente de um único tema, ficaria mais difícil, mas como ele consegue misturar a tragédia, a comédia, sabe, um tipo de culpa, né? O personagem ele se sente muito culpado, mas você vê que ele procura um sentido, uma adequação, sabe, uma forma que dê certo a vida, uma forma possível de se viver depois que uma tragédia acaba batendo a vida da pessoa. Enfim, eu gostei muito de ler, tem resenha lá no blog, eu vou deixar o link aqui pra vocês verem, ok? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até o próximo, tchau!